que te motivou a fazer triatlon? Triatlon. Então, cada um tem uma história, né? Cada um chega no triatlon de um jeito. Eu sempre fiz esporte, eu acho que isso é um ponto importantíssimo. Desde pequena, meus pais sempre incentivaram muito estudo e esporte para mim e para os meus irmãos. Então, a gente tinha que ter boas notas e tinha que praticar um esporte. Então, desde os 3 anos, eu faço balé e natação. Eu morava perto do clube, Araraquarense. Então, ia todo dia nadar e, enfim, fui tendo bons resultados. Quem me ensinou a nadar foi o Piscinão, que acho que trabalha aqui. O Piscinão fez um podcast com a gente. Fez um podcast. Professor, coordenador do curso de Educação Física. Sim, pessoa ele, fantástica. o Éder, na época. Eu tive ótimos resultados em campeonatos paulista e tal. Mas eu sempre fui velocista. Sempre gostei de 50 livre, de provas rápidas, né? Sim. E continuei o balé e, em certa altura, eu tive que fazer uma escolha. Em torno de 13, 14 anos. Eu tive que escolher entre o balé, porque eu estava me dedicando muito às duas, e eu precisei escolher e fiquei com o balé. E aí fui fazer faculdade em Campinas também, coincidentemente. Eu sou psicóloga, formada pela PUC. E assim que eu cheguei, eu prestei um concurso para bailarina profissional do grupo de dança da PUC. Então, eles remuneravam, a gente tinha que... E eu fiz durante a faculdade toda. Depois disso, voltei... Vou agilizar a história, mas comecei a namorar o Guilherme, que é triatleta, amigo do Renas, que já foi para a Kona. Meu marido também é triatleta, inclusive é ele quem me treina. Ah, ok. Né? Mas tudo bem, quando nós nos casamos, em 2008, ele começou a fazer triatlon, foi a primeira prova dele. E eu sempre vivi esporte, sempre. Meu pai foi um grande atleta, ele já ganhou um troféu de melhor atleta do ano da USP, em várias modalidades, por ser um atleta muito completo. Então, eu acho que eu tenho muito isso geneticamente, que vem dele. E aí, eu fui acompanhando ele, incentivando ele no esporte, ele treinando, fez 5 Ironman, se classificou para a Kona, ele foi para o Mundial no Havaí, fez o Mundial em 2017. E em 2017, e assim, nesse meio tempo, tem uma pessoa que também, acho que é daqui da Uniara, Débora Passos, me chamou para voltar para a equipe Master de natação, do Orselli. E eu treinei um pouco, fiz algumas provas, fui campeã paulista. Isso já bem mais velha. Eu tive 2 filhos, o Lucas e o Pedro. Sim. E hoje com 12 e 10 anos. Aí, em 2018... daí eu comecei a participar de umas corridas de rua. Assim, à toa. E comecei a ter bons resultados. Comecei a ficar em segundo em uma, no geral. E comecei a ganhar categoria. E aí o Gui falou, por que você não tenta o triatlon? E... compramos uma bike, inclusive a bike do Renas, antiga. Ele falou, eu vou ver se você vai dar certo nisso, não vou investir, porque são caras as coisas do triatlon, né? Ele falou, não, nós vamos comprar uma bike do Renas, vamos ver se você vai para frente, se você for aí a gente investe. Porque tudo é muito caro, o triatlon é um esporte caro. É um esporte caro? São 3 modalidades, né? Então... Se você começar a querer performar, você acaba tendo que investir um pouco mais, né, Porque Renas? assim, você tem que ter um lugar para nadar, você tem que ter uma piscina primeiro. Então, não é, você não pode treinar em qualquer lugar. Tem que ter, para nadar, você tem que ter uma piscina. Para pedalar, você tem que ter uma bicicleta. Só a corrida que você precisa só do tênis, mas é complicado, assim. E outra, você também... que me parece, você tem que ter uma rotina de treino. A logística Tem que ter uma logística ali, que a gente tem que preparar um treino. Não é assim, eu vou lá, vou fazer, vou me aventurar. Não é assim, né? Tem todo um processo. É um grande desafio, né? Com a prova que você vai fazer, vou fazer tal prova. Aí você se programa e começa a fazer os treinos específicos para aquela prova, né? Então, a Tereza, ela faz provas curtas. Então, os treinos dela são mais intensos, tem mais intensidade. É velocidade. Eu sempre gostei de velocidade e não de resistência. E acho que fisicamente eu tinha mais facilidade para isso também. Então, aí comecei a pedalar, contratei até um professor para me acompanhar, porque é perigoso a gente sair por aí sozinha, mulher. Sim. Então, o Elivelton é quem me treina até hoje. E meu grande desafio foi a bicicleta, que eu já nadava e sabia que levava um jeito para correr. Falei, vou tentar encaixar uma bicicleta e vou fazer meu primeiro triatlon. Fiz em 2018.
Então, quando eu falei, eu vou levar uma pessoa que é realmente para representar o triatlon e eu vou representar uma outra categoria dos normais que podem, se você tem mesmo se você não tem, mas se você tem uma bagagem, tiver disciplina e vontade, é possível você ter bons resultados, mesmo começando mais tarde, né? Então, no final de 2018, fiz minha primeira prova em Rio Preto. Aí, peguei segundo na categoria. E falei, eu vou me dedicar. Aí, tinha uma liga em Rio Preto, que eram 4 provas seguidas. E aí, quem ganhasse, na somatória dos pontos, ganharia essa liga. E eu falei, vou tentar fazer isso. Vou colocar como objetivo. Eu fiz umas outras provas nesse meio tempo, mas e consegui ganhar a liga no geral. Não foi na minha categoria. Expressivo. Foi expressivo. Aí eu falei, bom, vou começar. Inclusive das minas mais novas, né? Das minas de 30 anos, né? Porque eu faço... Porque compete todo mundo junto ali, né? Independente da idade. Porque assim, o triatlon, a maioria das provas, se larga todo mundo... Quando é uma prova menor, assim, que não tem tanta gente, sei lá, umas 200, 300 pessoas, larga uma largada só. Normalmente os homens largam um pouco antes e as mulheres depois. Mas assim, é todo mundo junto. E aí depois vai classificando, conforme você vai chegando, vão classificando. Primeiro, algumas provas têm premiação no geral. Então, os 3 primeiros no geral é uma classificação, ganha um troféu lá. Depois o quarto, o quinto vão entrando nas categorias por idade. Então, de 20 a 24, 30 a 34 e tal. Então, algumas provas têm a premiação no geral e depois o pessoal do geral sai e aí começam a entrar nas categorias. E aí ela que começou a ganhar nas categorias e começou a ganhar no geral também. Ela ganhou a prova no geral. Ela foi a melhor mulher naquele triatlo. De todas as mulheres que participaram. Extraordinário. Sim. Aí eu falei, bom, então vou continuar me dedicando, que eu acho que eu devo ter algum talento para isso, mesmo tendo começado depois. E reforço que eu acho que é a base, né? No esporte, a importância de colocar uma criança logo cedo, não só pela parte física, mas pela parte emocional. Eu, como psicóloga, acho que tenho que, né, de ensinar a ganhar, ensinar a perder, a competir. A importância disso, para você retomar isso em qualquer momento da sua vida, isso faz uma diferença fundamental, né? Bom, aí, pandemia. 2020, 2021, não tinha mais prova, mas nós continuamos a treinar, a gente faz porque gosta, tem esse hábito, né? Aí, em 2022, eu tomei a decisão, falei, vou conversando com o Renas, né? Eu falei, Renas, o que será que eu faço, né? Ele falou, por que você não tenta fazer o brasileiro, ou você faz os paulistas, os campeonatos paulistas, e vai tentando uma somatória de pontos, ou você tenta o brasileiro para tentar uma vaga para o Mundial de sprint triatlon. Aí eu falei, tá, vamos pensar. Fui no primeiro paulista, ganhei geral também, o primeiro paulista. Só que aí eu não sabia que eu tinha que estar federada para começar a somar. Olha como eu sou federada. Eu preciso pagar uma federação. Existem as federações estaduais, então a Federação Paulista, Federação Carioca, Federação Gaúcha. E existe a Confederação Brasileira. Então, para você poder participar no Campeonato Mundial de Sprint Triathlon, você tem que estar federado pelo seu estado. Sim, você tem que estar vinculado à federação. Isso, você tem que ter... Você paga uma taxa anual, então você paga lá a taxa no começo do ano, e aí você pode fazer as provas da Federação Paulista, por exemplo, que são válidas para o Campeonato Paulista. E você pode fazer o Campeonato Brasileiro, que é válido como seletiva para o Campeonato Mundial. Né? Mas aí, para você se classificar, você tem que estar federado. Você tem que ter se federado. Você pode... Quem não é federado pode participar do Campeonato Brasileiro. Pode. Mas se ele se classificar, ele não consegue a vaga porque ele não está federado, entendeu? É uma questão mais técnica. O Fagner pergunta. Nessa questão do federado, não fica estranho uma pessoa que não é ganhar do que é? Na verdade, essa questão da federação é mais uma coisa formal, assim. Porque, assim, eles exigem que para você participar... Porque, assim, quando você vai para o campeonato... Eu já fiz o Campeonato Mundial de Sprint Triathlon. Então, você tem que pagar a inscrição. Você paga tudo. A federação não paga nada. A Federação de Triathlon, a Confederação Brasileira de Triathlon, não paga nada para os amadores. Cada atleta paga a sua. E a inscrição é cara, não é barata. E aí, para você poder participar do Campeonato Mundial, se você quiser, você faz o brasileiro e você tem que estar federado, né? Não, sim. O detalhe é o seguinte, por exemplo, você é federado, eu vou competir com você e eu tô lá só para curtir.
eu ganho de você que já tá ali faz um tempo. É isso que eu... essa comparação. Eu não fui só para curtir, eu fui tentar realmente, né? Sim. E aí, eu não sabia desse detalhe, porque, sei lá, é uma questão burocrática ali, eu não sabia. Aí, conversando com uma pessoa da prova, ela falou, mas você ganhou a prova, mas você tinha que estar federada para você pontuar. Então, agora, você vai... Para você conseguir, porque dificilmente você vai conseguir pontuar nas outras, você precisa tentar o brasileiro, tentar a vaga no brasileiro. Aí, eu me preparei. Para setembro de 2022, foi o brasileiro em Maceió. Que isso também porque é uma prova longa assim, a cidade é longe, então a gente tem que ter uma logística, um investimento, então você se prepara. E aí ganhei o geral. A segunda tinha 26 anos. Eu falo porque, assim, é possível a gente ter... Eu vou correr nas 50 a mais, eu tenho 49. Faço 50 esse ano. Sim. Então, é possível, né? Com disciplina, com dedicação, né? E acho que com esse histórico, né?